Estamos iniciando mais um CELA Entrevista, mais uma edição do CELA Entrevista. Hoje recebendo o técnico do Inter de Lages, Leandro Nils, ele que vai nos falar aí sobre como que está o time, faltando aí menos de uma semana para iniciar o Campeonato Catarinense. Leandro, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre o Inter de Lages, é sempre um prazer, e principalmente para toda a cidade, toda essa grande região serrana. Perfeito. Falta aí, como eu falei, menos de uma semana para a estreia aí do Inter contra o Avaí na próxima quarta-feira. Como é que está o time, como é que está o elenco aí? Como é que estão os preparativos aí, visando aí o Campeonato Catarinense? Muito bom, a gente tem encorpado cada vez mais a equipe, acelerando os trabalhos. O grupo tem respondido de uma maneira muito satisfatória e uma expectativa muito boa. A gente vai ter uma ideia, né? Sábado já no jogo treino lá em Curitiba contra o Atlético. Mas a expectativa boa, o grupo respondendo muito bom, tanto os atletas que já estavam com aqueles que chegaram. A gente acredita muito em fazer um grande ano. Você falou em atletas que chegaram, né? São 8 ou 9 novos jogadores que chegaram, né? Haverá mais contratações ou já está fechado o elenco? Não, o futebol ele é dinâmico, né? Você sempre costuma falar, vamos levar isso para o Flamengo, para o Inter, Grêmio, grandes equipes sempre estão abertas a novas opções. E nós também, evidente, dentro da nossa realidade, a gente vai ter um início e caso se julgue necessário, a gente está atento a poder sempre estar incorporando esse grupo, qualificando, porque a gente sabe da dificuldade e principalmente pela maneira que é o Campeonato Catarinense, turno e retorno, então a gente sabe que a cada jogo, a cada momento as disputas vão ser acirradas e a gente tem que estar atento no que precisar melhorar. Perfeito. Falando aí de jogadores, aqui no Lages tem a cultura, o Inter tem a cultura de trazer um medalhão. Teve um bom exemplo, uma boa experiência na época em que trouxe o Marcelinho Paraíba, o Reinaldo. Tem essa cultura de que tem que ter um medalhão para atrair torcedor, né? Atrair a torcida do estádio. O Inter está negociando com algum medalhão, algum jogador de nome que possa chegar para jogar e defender o Inter nesse campeonato? Veja bem, a gente conhece essa situação aqui do Inter de Lages, vamos dizer, esse costume, vamos dizer assim, mas a gente tem que estar, antes da situação de ser medalhão, não, de bons jogadores, atletas que estejam em um bom momento, atletas comprometidos com a causa do Inter de Lages, né? A gente já tem nesse grupo o Max, que dispensa comentários. A gente trouxe o Rafael Lucas, né, do Curitiba, em 2015 foi artilheiro da temporada inteira no Curitiba, depois em 2016 fez uma grande temporada pelo Goiás também. Talvez não tenha ainda o nome, né, para encaixar na situação de medalhão, mas são jogadores que estão em bom momento. Mas, não fugindo da pergunta, a gente está atento, a gente conversou com alguns desses medalhões, mas não houve o acerto, fora totalmente da realidade, talvez até financeira e também principalmente no momento. E também não adianta a gente trazer um jogador que tem um nome e esteja numa fase decrescente da carreira. Então aí as coisas não andariam, você teria o investimento, gasto, né, que para a nossa realidade a gente tem que estar muito ajustado e não daria o retorno dentro de campo. Mas a gente está atento, se aparecer alguma coisa que agrade tecnicamente e esteja dentro das condições do clube, a gente pode trazer porque sabe que a torcida gosta. Leandro, você está aqui no Inter, depois que você retornou, desde outubro, né, como coordenador técnico e agora assumiu como técnico. Evidentemente que ajudou na montagem do elenco, né? O que o Inter ganha devido ao fato de você ter participado efetivamente na montagem do elenco? Bom, na verdade, isso é uma situação natural. Todo treinador, independente do nível de trabalho de equipe que ele esteja, ele participa. É evidente em algumas equipes mais, outras menos, mas aqui é uma situação normal, sempre em conversa, em comum acordo com a diretoria, né? Sempre, às vezes algum nome vem através da diretoria, outros nomes vêm através da comissão técnica e é discutido. Então, a gente não se isenta, a gente participou sim dessa montagem, sempre falando dentro da nossa realidade, né, que a gente está tendo para trabalhar, dentro do nosso orçamento. Nós montamos uma equipe bacana, montamos uma equipe competitiva e sempre aproveitando esses espaços que vocês estão nos dando para realmente trazer, né, fazer um pedido para que essa torcida dê um voto de confiança para nós, para essa comissão técnica, para esses atletas,
talvez a gente ouve falar assim, não, mas são muitos atletas remanescentes da Copa Santa Catarina. Sim, mas eu sempre costumo dizer que o futebol é dinâmico. Talvez naquele momento as coisas não aconteceram, mas muitos desses que ficaram, é uma nova postura, é uma nova atitude, e eu acredito muito, muito mesmo. E eu não estou aqui falando para agradar, estou falando porque é realmente o sentimento que eu tenho, que a gente vai fazer uma grande campanha em 2018. Você, na tua primeira passagem pelo Inter, em 2014, foi campeão, inclusive, da Série B na época, ano em que marcou o retorno do Inter à elite do futebol catarinense. Aí você saiu e passou por vários clubes, dentre os quais Vila Nova, Volta Redonda e também o Luverdense. Olhando lá atrás, quando você passou no Inter, e hoje, com o seu retorno, o que isso agregou na tua carreira? Você volta mais cascudo? Como é que você voltou ao Inter, Leandro? Como todo segmento, de toda profissão, o tempo te diz muita coisa, né? Ou mesmo na própria vida, né? Dentro de um casamento, por exemplo, as coisas vão acontecendo e você vai amadurecendo. Na profissão é a mesma coisa e dentro do futebol também, situações, conceitos, principalmente essa parte de relacionamento com o atleta, até mesmo com a própria imprensa, você vai entendendo que, e é isso que eu quero passar sempre, usando da minha experiência, que às vezes a gente cria uma imagem, uma situação que é diretoria, é comissão técnica, que pensa diferente da torcida. A torcida também às vezes passa uma imagem da maneira às vezes que ela cobra, que ela cobra só para ir contra. E na verdade esse tempo aí que a gente vai passando por clubes maiores, clubes menores, mais exigente, menos exigente, o que eu tenho aprendido? Que na verdade é o bem comum. Se o Inter de Lages, porque eu me lembro bem, como você tocou na passagem da segunda divisão, existia um anseio muito grande, né? Se falava, era toda uma imprensa, toda a torcida, poxa, vai ser muito importante, não só para Lages, mas para toda essa região, ter uma equipe novamente, né, disputando o campeonato catarinense da primeira divisão. Então se criou um clima e as coisas foram acontecendo, houve-se a simbiose, torcida, imprensa, poder público, e aí, depois que subiu, né, na Série A, 2, 3 anos na Série A, e isso é um detalhe importante aqui, a gente percebe, né, que a torcida, quando as coisas vão acontecendo, elas se empolgam, vão mais, mas isso aí não é uma crítica, é só uma constatação que eu quero falar para a torcida, é que, até pelo orçamento, que não é o Inter, os clubes menores para competir com a Chapecoense, com o Avaí, o orçamento da Chapecoense para esse ano aí é para mais de 70 milhões, talvez o nosso é para 1 milhão, então é difícil. Então, às vezes as pessoas falam, mas o Inter só está se mantendo na Série A. É evidente, e isso pode acontecer, da gente fazer uma campanha muito boa e beliscar alguma coisa lá na frente, mas não só essa ressalva. Só se manter na Série A não é tão pouco assim, porque a Série A, nós estamos disputando uma Série A do estadual de 10 equipes, onde 5 são Série A, B e C. É muito disputado. Então, esses 3 anos, né, que se permaneceu na Série A, sendo que somente ano passado foi mais sofrido, e esse é o nosso o primeiro objetivo, não sofrer tanto, e aí sim, beliscar uma vaga na Copa do Brasil, confirmar mais uma vez o calendário para a Série D de 2019, para que o Inter continue nessa crescente. A ideia, então, do Inter, nesse primeiro momento, é se manter na Série A. Toda a equipe, vamos trazer para o Campeonato Brasileiro. Isso aí, às vezes, as pessoas não falam. Mas eu, como já trabalhei em clubes que estão no Série A e Série B, o primeiro objetivo de toda a diretoria, eles podem até falar para a torcida, não, vamos buscar e tudo, mas internamente eles falam assim, não, primeira coisa, vamos fazer ponto para não correr risco de rebaixar. Isso nós estamos falando de clubes grandes, até porque um ano cai Corinthians, um ano cai Inter, outro ano o São Paulo esse ano até faltando 7, 8 rodadas estava brigando para não cair. Então, é normal. Isso não quer dizer, mais uma vez vamos entrar só para disputar, não. Agora, é evidente que o objetivo é permanecer, e aí, como eu já tenho falado, você em permanecendo até pela 10 clubes, 5 clubes já disputando, tendo o calendário garantido, se você fazer uma campanha boa em você já não brigando para não cair, automaticamente você já está brigando por uma Série D, você já está brigando por uma Copa do Brasil, e como tenho falado, desde a nossa chegada, você foi um dos primeiros que me entrevistou, nós vamos ter uma equipe competitiva, uma equipe que resgate a vontade e o desejo da torcida, do torcedor, desde a criança, o adolescente, o jovem, até aqueles mais idosos que
pegaram uma época antiga aí do Inter de Lages, do campeão catarinense, que eles têm o prazer de voltar ao Tio Vida. O Leandro falou em questão de orçamento e até citou um bom exemplo, como a Chapecoense. O orçamento do Inter é infinitamente menor, é gigantescamente menor que o do Chapecoense. Você está de 1 milhão, Chapecoense está 70 milhões, mais 70 milhões. Como é ter que montar um time competitivo que agrada o torcedor com essa diferença gigantesca de orçamento, Leandro? A grande diferença de tudo isso, desse orçamento, é que nós estamos falando de um esporte chamado futebol. Se você nós estivéssemos aqui falando de voleibol, basquete, isso praticamente ia ser impossível você competir, né? Essas modalidades que eu citei, se uma equipe nesse orçamento lá, ela vai jogar 10 vezes contra uma equipe menor nessa modalidade, ela vai ganhar as 9, talvez um dia que seja aquele dia para entrar na história, perca um jogo. Futebol, ele é apaixonante por causa disso. Não quer dizer que esse orçamento, é evidente que isso pesa na balança, mas o futebol a todo momento está provando que se resolve dentro de campo, né? Até esse é um outro assunto, são vários fatores que fazem que uma equipe menor, com menor investimento, mas bem ajustada, bem trabalhada, com a torcida empurrando junto, possa fazer grandes jogos e vencer essas equipes. E eu gosto de falar de coisas que aconteceu. Eu mesmo na minha carreira, no Paraná, quando trabalhei 2, 3 oportunidades no J. Malucelli, foram mais de uma vez que a gente ganhou do Atlético, dentro da Arena, ganhamos do Curitiba, Paraná Clube. Então eu acredito realmente que dá para se fazer uma boa campanha, para jogar de igual para igual contra o Chapecoense, Avaí, Figueirense. É evidente que é difícil, a gente também não pode vender a ilusão, não, nós vamos chegar, vamos passar por cima, não. Nós temos que vender, e é o que eu tenho passado, a sinceridade, que nós vamos ter uma equipe competitiva e com esse apoio da torcida, empurrando, cobrando, principalmente a crítica positiva, que a gente sabe receber essa crítica positiva, tanto é que a maioria das vezes quando se fala do título de 2014 vem de vocês, porque eu como treinador, como comandante, eu tenho a convicção que nós temos que viver esse momento. Então eu acredito sim que a gente pode jogar de igual para igual contra essas equipes maiores investimentos. No ano passado, inclusive no futebol brasileiro, falou-se muito no estilo, no perfil de jogo de cada equipe. Inclusive, o Corinthians foi usado como exemplo. Uma equipe se defende, basicamente se defende e ataca quando o adversário abre os espaços. Falando do Inter, qual que é o perfil do time montado pelo técnico Leandro? Eu sempre falo que no Brasil existe muito um modismo, né, que a gente fala, né, quando se fala de sistema, quando se fala de esquema, e realmente, como você falou do Corinthians, porque no Corinthians deu certo, falavam que era um bom esquema. Eu vou pegar um exemplo do Tite. O Tite, campeão mundial com o Corinthians, era o esquema que dava certo. Aí no outro ano ele já não conseguiu repetir, já não servia. Eu gosto muito de usar uma palavra que eu uso até para a minha vida particular, que é uma palavra chamada equilíbrio. Eu acredito no futebol com equilíbrio. Não só se defendendo, não só atacando, equilíbrio. O que é isso? A hora que precisar atacar. Você não pode simplesmente ficar preocupado em se defender 90 minutos. E principalmente contra equipes maiores, isso é provado. Às vezes você defende 90 minutos, você erra uma vez, a equipe grande vai lá, ganha o jogo de 1-0. Então eu prefiro ter o equilíbrio. Atacar também a equipe grande, porque aí eu vou ter chance de vencer também. E evidentemente que vou ter chance de perder, mas vai estar equilibrado, defendendo, atacando. E eu penso nisso aí, um futebol equilibrado, né? Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que jogar, defender, né? Desde o atacante, a defesa. Não existe, perdeu, foi culpa da defesa, ou ganhou, é só o ataque. É um conjunto. Então é o equilíbrio que a gente vai procurar manter nesse trabalho. Leandro, muito obrigado aí pela presença, por ter nos recebido aí, e falado aí sobre o Inter. E vou pedir para você fazer as considerações finais e convidar aí o torcedor, convidar toda a cidade a se mobilizar em torno do Inter, que o campeonato começa na semana que vem, né? Eu agradeço a oportunidade, né? É a primeira live do ano aqui do Correio Lajeano, estou muito contente pelo Inter, né? Por vocês terem cedido esse espaço para o Inter de Lages. E realmente o objetivo aqui é reafirmar o desejo, não só meu, como de toda a diretoria, pessoas aí que muitas vezes não aparecem, abnegados aí que trabalham graciosamente para o Inter de Lages, cada um dentro da sua área, podendo ajudar, que realmente a torcida entenda que é um 2018 diferente. E aí vamos levar para a nossa vida particular, todo mundo fala, não, 2018 vai ser diferente.
e ele o ano é o mesmo, 2018 já começou e ele vai desenrolar até o começo, para que seja diferente. Quem tem que fazer diferença somos nós. E nós, a comissão técnica, junto com os jogadores, estamos tentando fazer um 2018 diferente e convidamos a torcida, a imprensa, o empresariado, o comércio, tudo que realmente acredite. Como eu falei, não é só Lages, é uma região inteira que precisa resgatar essa paixão do torcedor ir no estádio realmente, apoiar o seu ingresso, apoiar agora. Hoje de manhã tinha a situação da liberação da bebida também, né? Aquele que gosta de ir tomar sua cervejinha, não sei se já foi sancionado, enfim, que realmente volte a ser um programa de família. Esse é o meu desejo. E aproveitando aí o momento também, desejar um feliz 2018, que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos assistindo e que sejamos felizes juntos. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro, sucesso no Inter, e obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do CL Entrevista. Até a próxima.